Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Não coloquei ontem à noite a live, mas estou colocando agora que os irmãos e irmãs possam ouvir a palavra que o Senhor, através de mim, traz para cada um de vocês. E que juntos possamos crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Então, o título do nosso estudo de hoje: Como está o barco da sua vida? Como está o barco da sua vida? Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor está nos dando, pela Tua palavra que vai ser pregada, anunciada, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Pai. Nos ajude a fazer a sua vontade e nos perdoa, Pai. E tira tudo que não te agrada que tem em mim, que eu possa fazer sempre a sua vontade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vindo para o nosso estudo, né? Lucas 8, do 22 ao 39, nos diz o seguinte. Lucas 8, do 22 ao 39. Então, a nossa vida deve estar sempre guiada por Cristo em todas as situações. Em todas as situações. A nossa vida tem que ser guiada por Cristo, seja nas situações boas, na abundância, na fartura, na saúde, como também na escassez, nas perseguições, nos problemas. Então, Lucas 8, do 22 ao 39, nós vamos estudar estas passagens e aprender tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar. Então, do 22 ao 39, Cristo nos ensina uma grande lição. Então, vamos aprender esta lição que Cristo quer nos ensinar nesse texto, né? Então, Lucas 8, 22 ao 29. Então, vamos para o versículo 22. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Então, Jesus, ele tinha ensinado muitas parábolas. Então, vocês podem ler o que vem antes, né? Jesus ensinou muitas parábolas. Então, diz assim, aconteceu que num daqueles dias que ele estava ensinando, né? Entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E os discípulos obedeceram e pegaram um barco e foram com Jesus, obedecendo ao seu comando, obedecendo a sua palavra. Então, agora nós vamos ver a revelação desse texto, né? Ou desses textos. Nós vamos ver o que diz Marcos 4, 35. Então, hoje eu vou ficar entre Marcos e Lucas. Então, vamos ver o que diz o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Então, aqui tem uma informação a mais, né? Aqui diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Então, nos diz
que naquele dia em que ele passou ensinando a multidão através de parábolas, através de histórias verídicas que ele queria ensinar o povo, mas que não podia ensinar diretamente o que ele queria ensinar. Então, Lucas 8, 22 e Marcos 4, 35, naquele dia, Jesus estava à beira do mar da Galileia, ensinando a multidão através de parábolas, conforme a condição de cada ouvinte, em entender os ensinos através das parábolas, das histórias que ele contava. Então, Jesus, ele passou aquele dia ensinando aquela multidão. E ele ensinava através de parábolas, mesmo porque era profecia que o Messias iria ensinar através de parábolas. Por quê? Porque o povo não tinha um grande conhecimento das Escrituras. Então, o ensino de Cristo era através de parábolas, que ficaria mais fácil para o povo entender. Então, aqui em Marcos 4, 10, nos diz assim, versículo 10. E quando se achou só os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Então, Jesus contou a parábola do semeador. E os discípulos, depois que a multidão saiu, os discípulos também não tinham entendido muito bem aquela parábola. E eles foram até Jesus. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Então aqui Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. E aqui está dizendo que os que estavam junto dele com os 12. Então não foram os 12 apóstolos que interrogaram a Cristo, mas os outros discípulos. Eles não entenderam, né? E Jesus passou a ensiná-los. Aqui nos versículos 32 ao 34, nos diz o seguinte: mas tendo sido semeado, deixa eu ver, 33 ao 34, e com muitas parábolas como essas, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falavam, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então Jesus, a multidão, ele ensinava através das parábolas, de histórias verídicas, de histórias que estavam acontecendo, que aconteceram e que iriam acontecer, para que o povo entendesse. Era uma maneira fácil deles entenderem, mas nem sempre eles entendiam. Então, tal que aqui no versículo 11, e ele disse-lhe, no versículo 10, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola do semeador. Então, Jesus, ele ensinava, ele tirava as dúvidas dos seus discípulos e apóstolos, né? E aqui no versículo 34, 35 diz assim: e com muitas parábolas como essas lhes dirigiam a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, Deus falava através de parábolas que era mais fácil do povo entender. E ele ensinava porque o povo
poderia entender, né? E segundo o que podiam compreender. Então, eles podiam entender aquelas coisas que Jesus falava, aquelas ilustrações, o povo já conhecia. Então, ficaria fácil deles entenderem a história que Jesus contava. Então, somente aos discípulos era dado saber os mistérios do reino, pois somente os discípulos estavam o tempo todo com Cristo. Somente os discípulos deixaram tudo para seguirem a Cristo, para darem todo o seu tempo para aprenderem de Cristo, para poderem ensinar a igreja de Cristo. Marcos 10. Então, Jesus ele não tinha só os 12 discípulos, 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos. E esses discípulos sempre estavam com Cristo, né? Andavam com Cristo, aprendendo de Cristo. Então, Marcos 10, do 28 ao 30, nos diz o seguinte. Marcos 10, do 28 ao 30, nos diz assim. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então Jesus está dizendo que quem deixa tudo por ele já recebe neste mundo e na eternidade a vida eterna. Então muitos querem conhecer os mistérios de Deus, mas o tempo destas pessoas é somente nas coisas deste mundo. Então, aqui o versículo 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, Jesus, ele quer que nós estejamos sempre na sua presença, ouvindo, aprendendo dele. Para quê? Para que possamos conhecer os mistérios de Deus. Então, aqueles que estão perto de Cristo sempre, estes são os que mais conhecem de Deus, porque eles estão conectados 24 horas com Deus, com Cristo, com o Pai, com o Espírito. Aqui Marcos 10, do 28, vou ler mais uma vez, né? Nos diz assim, Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nós deixamos tudo, nós deixamos nossa casa, nossa família, nossos bens, nosso trabalho, nós deixamos tudo, nós deixamos o nosso eu, a nossa vida e tomamos e lhe seguimos. Então Jesus, ele disse aquelas coisas, né? Pedro diz que eles, os discípulos, os apóstolos, deixaram tudo neste mundo para seguirem a Jesus. Por isso, somente os mais íntimos de Cristo é dado a conhecer intimamente os mistérios do reino de Deus.
Então, Marcos 10, do 10 ao 12, diz assim, Jesus diz assim, 10 ao 12. E em casa, deixa eu ver, Marcos, não é 10, é 4. Vendo aqui errado. Marcos 4, do 10 ao 12, ele diz o seguinte: e quando se achou só os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então, as mesmas coisas que Deus estava revelando para a multidão através das parábolas, Deus revelava para os apóstolos, os discípulos, intimamente, porque eles estavam ali seguindo a Cristo, eles estavam sempre com Cristo, eles buscavam a Cristo, eles ouviam as interpretações de Cristo. Cristo estava preparando estes homens, estas pessoas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, tudo que Cristo contava através das parábolas era fácil de eles ouvirem. Por isso, Jesus contava através de parábolas. Era fácil o entendimento deles. Mas eles, vendo, não viam. Ouvindo, é como se não ouvissem. E não entendiam, apesar de estar ali na cara deles. Jesus contava com uma facilidade. Por exemplo, a parábola do filho do filho pródigo. Jesus ali está falando da nação de Israel dividida em dois reinos. E ele conta a história como se fosse 2 filhos, porque na verdade eram 2 filhos de Deus. O pai era Deus. Os 2 filhos eram a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel sendo ilustrada aí como sendo o filho mais novo, que se rebelou e foi-se embora. E levou consigo todo o conhecimento. Os bens ali era o conhecimento que ele tinha de Deus. Mas que gastou tudo isso devido à sua idolatria, devido ao seu afastamento. Quando nós nos afastamos de Deus, nós gastamos a nossa intimidade que tínhamos com Deus e ela deixou de existir. É isso que Deus estava falando ali. Já o filho mais velho estava ali com o pai, nunca saiu, mas também não se considerava como filho e também não tinha intimidade. Então, é isso que Deus está dizendo aqui. A eles é dado. Então, eles veem, mas é como se não vissem. Eles estavam vendo Cristo ali. O cumprimento das profecias dos profetas, mas é como se não tivessem vendo. Eles estavam ouvindo a palavra. Eles estavam vendo e ouvindo as profecias se cumprirem na frente deles. Eles estavam ouvindo a palavra que Cristo dava. Eles estavam vendo os milagres acontecendo. E tudo isso era profecia. Eles estavam ouvindo as histórias, que também era profecia do Messias. Então, mas é como se não ouvisse, era como se não visse. Por quê? Porque eles não tinham Deus no seu coração.
eles tinham se afastado de Deus. Eles não eram íntimos de Deus. Versículo 12. Para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, eles estavam como que dormindo, estavam como que sonhando, estavam vendo, mas não entendiam. Por que Deus fez isso? Porque aquele povo rejeitou a ele, Deus, lá no deserto. E Deus disse que na visitação dele, aquele povo, ele iria castigar aquele povo. Hoje, a igreja de Cristo está do mesmo jeito. Jesus conta a parábola das 10 virgens e todas dormiram. Esse dormir aí é na palavra de Deus, é no entendimento da palavra. Estão ouvindo tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está avisando, mas é como se não ouvisse, não estão entendendo. E essas pessoas que não têm compromisso com Deus, elas vão perecer. Os mais íntimos de Deus, de Cristo, têm tempo para estarem na presença de Deus. Eles também têm curiosidade de entenderem aquilo que não entenderam na palavra escrita e vão diretamente a Cristo para terem esta informação e esperam a resposta de Deus. Então, Marcos 4:10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Então, aqueles que são íntimos, aqueles que estão seguindo Cristo de perto, aqueles que estão ouvindo a sua palavra, aqueles que estão sempre com ele, quando tem dúvida, vão até ele. Eu faço assim: Pai, eu não estou entendendo esse texto, mas eu quero entender, me ajude, me dê a revelação, me dê a interpretação correta, para que eu não ande no errado. É assim que nós devemos fazer, e era assim que os apóstolos, que os discípulos faziam. Mas os outros, os que não têm tempo para aprenderem as Escrituras intimamente com Cristo, o que eles recebem é apenas estes ensinamentos por parábolas, e eles a interpretam conforme o que entenderam. Mas os íntimos de Cristo recebem dele as revelações da palavra de Cristo pelo próprio Espírito Santo. O versículo 30 do capítulo 10 de Marcos diz o seguinte, vou ler mais uma vez, diz assim, versículo 30, 10:30, que não receba, deixa eu ver aqui, 10:30, Marcos, deixa eu ver se é Marcos mesmo, Marcos 10:30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, no século futuro, a vida eterna. Então, Cristo está revelando aqui para aqueles discípulos, né? Revelando aqui para Pedro, que disse: nós deixamos tudo para lhe seguir. E Jesus está revelando para eles o que acontece com aqueles que seguem a ele, permanecem firmes na palavra. E também Cristo revela o que irá acontecer com eles, como ele diz aqui no versículo 30. E no século futuro, bem que ele diz assim, com perseguições. Então vocês vão ter irmãos, irmãs, mães,
vocês vão ter bens 100 vezes mais, mas vocês também vão ter 100 vezes mais perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Então, vocês vão ter as coisas materiais, mas também vocês vão ter perseguições, mas vocês também vão ter a vida eterna. Mas os outros, os que não têm... estou voltando aqui. Então, estas revelações Deus está dando para os seus discípulos e apóstolos, né? Os apóstolos estavam alicerçados na rocha chamada Cristo. Somente Judas. Aqui nesse texto, Cristo ainda não tinha separado os discípulos dos apóstolos, né? Então todos eram discípulos, todos estavam aprendendo com Cristo. É por isso ele diz, quando se achou só os que estavam junto dele com os 12. Então aqui não diz que eram apóstolos, os 12 discípulos, né? Que sempre estavam com Cristo, que deixaram tudo completamente para andar sempre com Cristo. Porque os outros discípulos não andavam sempre com Cristo, mas os 12 deixaram tudo. Por isso Pedro faz aquela pergunta. Os apóstolos estavam alicerçados na rocha chamada Cristo. Somente Judas não construiu a casa dele na rocha chamada Cristo. Judas Iscariotes, porque existia 2 Judas, né? O único dos 12 apóstolos que construiu a casa dele na areia e sem fundamento, sem o alicerce que era a palavra de Deus, que é Cristo. Então, Cristo é a rocha e a palavra de Cristo, ou a palavra Cristo, é o alicerce que tem que ser colocado sobre esta rocha para que a sua casa seja construída. Por isso, a casa dele foi destruída quando a água do engano foi forte sobre ele. Então, aqui Judas, ele não aguentou o engano e caiu, porque ele não era alicerçado com a palavra de Cristo na rocha, né? No estudo passado nós vimos que a construção tem que estar na rocha, mas esta rocha tem que ser cavada bem fundo. Isso é a intimidade que cada um individualmente tem que ter com Cristo. Isto é o conhecimento da palavra, é o seu estar com Deus, a sua intimidade. E você, que tempo está tendo para estar na presença do Pai Eterno? Que tempo você está tendo? Será que é só a sobra do seu dia? Será que você está dando a prioridade às coisas do mundo e o que sobra você vai dar para Deus? Ou você está priorizando a Deus? O que você tem deixado neste mundo para seguir a Cristo? Então, Pedro disse que deixaram os discípulos, né, eles, os apóstolos, deixaram tudo neste mundo para seguir a Cristo. Que tipo de intimidade você tem tido com o Pai Eterno? Você tem conhecido verdadeiramente Jesus Cristo, a palavra do Pai Eterno? Você tem tido esta intimidade? Você tem gasto tempo na presença de Deus? Você tem sentido na palavra de Deus a revelação espiritual por trás da letra da palavra? Em João 4, do 23 ao 24, Cristo diz
O Pai é espírito e ele busca adoradores que lhe adore em espírito e em verdade. Então, Jesus diz que o Pai é espírito. Então, deixa eu ler aqui João, capítulo 4, os versículos 23 e 24, nos diz o seguinte: porém, a hora vem, e agora é, a hora vem, a hora do profeta que Moisés profetizou, vem. Jesus disse que vem. Vem por quê? Porque ele ainda não tinha morrido. Mas ele diz, porém a hora vem, e agora é. Então a hora vem, a hora da minha morte vai chegar, da minha vitória. Mas ela já está, que sou eu. Jesus está dizendo, e agora é, sou eu. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, os pais, ou os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Deus está procurando adoradores que sejam verdadeiros adoradores. Não frequentadores de igreja, não frequentadores de congregação, não frequentadores de templos, não religiosos. Jesus diz que o Pai é espírito e é em espírito que você vai adorar o Pai, que é no seu espírito que você é um verdadeiro adorador. Porém, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É no seu espírito que você adora o Pai. E em verdade, na palavra dele, com a palavra dele, usando a palavra dele. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos espíritos. Deus conhece a nossa alma. Deus nos conhece. Ele sabe quando estamos falando a verdade. E quando estamos mentindo para nós mesmos e querendo mentir para Ele. Então, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores que Deus está procurando são adoradores espirituais, que adora a Deus porque Deus é espírito. Que você tire um tempo para ouvir a Ele através da palavra. Que você ouça Ele no seu coração, no seu espírito. Que você sempre esteja buscando Ele onde você estiver. Cristo diz que o Pai é espírito e Ele busca adoradores que lhe adore em espírito e em verdade. Como você está buscando a Deus? Deus é espírito e você só o adorará quando você o buscar espiritualmente. Não na área material, mas na área espiritual, no seu espírito. Então pense nisso. Deus, Ele não é homem, Ele é espírito. Quando Ele veio a esse mundo em forma de homem, em forma de ser humano, Ele veio para dar a sua vida por nós. Cristo é Deus. E como homem, Ele esteve conosco para nos salvar. Mas Ele é espírito. E Ele está conosco em espírito. Ele está no coração dos salvos em espírito.
E Ele quer ser adorado no nosso espírito. Mundo espiritual. E para isso você tem que buscar o Pai em espírito, ou melhor, é no seu espírito que o Pai falará com você, pois é o seu espírito que já foi ressuscitado e religado ao Pai eterno. E no espírito, é no espírito que você e eu nos relacionamos espiritualmente com o Pai. Pois com o Pai eterno. E para isso você e eu precisamos estar com o nosso espírito todo o tempo e o tempo todo ligado com o espírito do Pai eterno, falando com o Pai eterno, louvando e adorando a Ele e exaltando o seu santo nome, conversando com Ele, agradecendo a Ele e buscando sempre estar em sua presença, em obediência à sua palavra, enchendo a sua vida do Pai eterno, do Espírito Santo, do Deus Filho, do Pai, do Filho e do Espírito. Deus sabe onde está cada um dos seus filhos e Ele vai à busca de cada um dos seus filhos. O que Deus quer de cada um dos seus filhos é que o busquemos, seja em que situação nos encontrarmos. Então Deus nos conhece, Ele sabe onde está cada um dos filhos dele. Pode estar nas drogas, pode estar na prostituição, pode estar nos crimes, pode estar sendo possesso por demônios. Deus vai libertar. Aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 22, vamos voltar lá para Lucas 8, 22, nos diz o seguinte: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Jesus entra num barco com os seus discípulos e diz para os seus discípulos: passemos para o outro lado do lago. O que Cristo iria fazer do outro lado do lago? Em Lucas 8, do 26 ao 37, diz o seguinte: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo.
e andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro do lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Então, o que Jesus foi fazer do outro lado do lago da Galileia? Meu Deus, Jesus foi libertar aquele homem. Então, os versos Lucas 8, do 26 ao 37, eu não li o 37, né? Nos relata que lá, neste lugar, havia uma pessoa atormentada por uma legião de demônios. Aqui em Marcos 5:5 nos diz o seguinte. Marcos 5:5 diz assim: E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então, Marcos 5:5 nos diz que este homem não tinha paz, nem de dia, nem de noite, e ele clamava pelos montes e pelos sepulcros. Então, aquele homem, ele clamava para quem? A quem? O que ele clamava? Aquele homem era atormentado. Todos nós temos três partes. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. E o corpo se chama casa. E a casa, muitas vezes, o diabo quer habitar nela se ela não está cheia, se ela não está preenchida pelo Espírito de Deus. Então, o homem tinha um espírito e uma alma que clamava a Deus por libertação. Embora a casa, que é o corpo, estivesse preenchido por demônios, mas o espírito e a alma daquele homem clamava por libertação. E o libertador conhecia aquele homem e ele quis libertar aquele homem. Este homem também era um filho de Abraão, mas estava possuído por demônios. E Cristo, o libertador, viu o clamor daquele homem, mesmo endemoniado, e foi ao encontro dele para o libertar daqueles demônios. Por isso Cristo, ao entrar em um barco, mandou os seus discípulos passarem para o outro lado do lago, né? Vamos para o outro lado. Então Cristo tinha uma obra a fazer no outro lado. Deus nos manda ir por todo o mundo para libertar os cativos do diabo. Aquele homem era cativo, era escravo do diabo. E ele clamava pelos montes, e ele clamava pelos sepulcros. Você está obedecendo a ordem de Cristo? Você está levando a palavra de libertação para os oprimidos e cativos do diabo? Quantas pessoas hoje já planejaram tirar a sua vida? Mas Cristo
Ele quer salvar, Ele quer libertar, e Ele usa eu e você para fazer isso. Ele nos enviou para irmos por todo mundo. Aqui em Lucas, capítulo 8, nós estamos estudando o capítulo 8 de Lucas, versículo 23, 8, 23, nos diz o seguinte. Lucas 8, 23. E, navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Então Jesus entrou no barco com os discípulos e partiram para o outro lado. E Jesus adormeceu. E o lago começou a ser agitado pelas ondas. Então, já no barco, Jesus logo adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, o barco, né? Estando em perigo. Então eles estavam em perigo de morte. Os discípulos, os apóstolos e Cristo. Jesus e os seus discípulos saem da Galileia para o outro lado do lago. Cristo sai da terra dos judeus e vai para a terra dos gadarenos, né? De Gadara. Hoje é a região de Cais, na Judéia. Então, hoje, essa região que Jesus foi é na Judéia, é na Jordânia, né? Portanto, Cristo sai do meio do seu povo e vai para a região dos gentios, resgatar das mãos do diabo a sua ovelha extraviada. Então, aquele homem estava clamando por Cristo. Ele era uma das ovelhas de Deus naquele lugar. E ele estava perturbado, ele estava atormentado, ele estava possuído, mas o espírito dele clamava por Deus, por libertação. Mas como Cristo estava muito cansado, logo ao entrar no barco, logo pegou no sono e dormiu. Este sono de Cristo no barco tem grande significado. Tem um significado. Cristo no barco com os discípulos significa Cristo com a sua igreja neste mar de nações. Significa, o mar representa nações, o barco representa Cristo, os discípulos representam a igreja. Cristo dormindo significa que Cristo não está em carne e osso no nosso meio, nos nossos dias. Mas o Espírito dele está conosco. Cristo dormindo no barco significa que Cristo está com a igreja neste mundo, mas não em carne e ossos, mas em espírito. E o mar se revolta contra a igreja, que avança neste mar de nações. Mar representa nações, o lago ali representa as nações que lutam contra a palavra de Deus em busca das ovelhas perdidas. Então a igreja está avançando sobre as nações, levando a mensagem de salvação, levando a palavra do Cristo que morreu e ressuscitou e voltou para o seu povo em espírito, não mais em carne e osso. Satanás se revolta contra o barco e usa as ondas do mar para destruir o barco, onde estão os apóstolos, que representa a igreja. Mas o barco é Cristo, e Cristo é a palavra de Deus, e ele é o barco, e ele é o barco, mas também está no barco com os discípulos. Cristo é o barco,
O barco representa a proteção. Cristo é a nossa proteção. Neste mar de nações que se revoltam contra Deus, que se rebelam contra a palavra de Deus, mas o barco avança sobre as nações. Ele tem que sair da Judéia e ir para as outras nações. Ele tem que ir para as outras as outras nações que não conhecem a Ele, para os ímpios, para os gentios. Mas Cristo é também a palavra. Então, o barco e Cristo dentro dele é o Espírito Santo dentro da igreja, avançando com a pregação da palavra. E tem que chegar do outro lado. Tem que chegar do outro lado para alcançar os que estão perdidos. Com licença, que eu vou ligar bem com esse ar-condicionado. Um instantinho. Então, Cristo, ele é a palavra. E ele dormindo aqui representa ele no nosso meio em espírito. Mas que tem que avançar. A palavra é ele. E o espírito é o dele. E tem que avançar. Os discípulos é a igreja. E tem que chegar do outro lado. Nós temos que alcançar as ovelhas perdidas. Mas só que temos um inimigo. E o inimigo é quem manda, governa este mundo, estas nações. E eles estão revoltados com a palavra, com o barco, com quem está dentro do barco. Então, as ondas, as nações se revoltam. Jesus diz em Mateus 24, 9, todas as nações odiariam a igreja por causa do nome de Cristo, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, os apóstolos, que representam a igreja, mas o barco é Cristo, e Cristo é a palavra de Deus, e ele é o barco, mas também está no barco com os discípulos. Em Mateus 28, 19 também, né? De 19 ao 21, Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus diz no 21, ou é o 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, basta os discípulos. Então, basta os discípulos usarem a palavra de Cristo com fé e o mar se acalmará. Mas os discípulos não estão usando a palavra que é Cristo para repreenderem o mar de engano. Então, Cristo é a palavra e ele precisa ser ensinado para os de Deus e precisam ser usada como comando para o diabo se afastar do povo de Deus. Então, aqui no versículo 24 de Lucas 8, diz o seguinte, Lucas 8, 24, diz o seguinte, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. Então, Jesus reclamou, falou a atenção dos seus discípulos.
Seja bem-vinda, Maria Sabino, que o Senhor te abençoe. Então, Jesus, ele deu à sua igreja todo o poder, toda a autoridade para curarem, para fazerem milagres, para expulsarem demônios. Então, naquele momento ali, era o momento dos discípulos encherem-se de fé e expulsarem, mandarem, ordenarem aquelas águas, aquele vento pararem. E é o que está acontecendo hoje. Hoje está acontecendo isso no mundo. A igreja está sendo odiada, como Cristo disse. O mar, as nações estão se revoltando contra a palavra de Deus. Estão se revoltando com o barco que é Cristo. Estão se revoltando com aqueles que estão no barco, que é a igreja. Estão se revoltando com a palavra que é Cristo. Mas os discípulos, que é a igreja, não está fazendo nada. Não está usando a palavra. Não está usando o poder que Deus deu, que é de expulsar demônios, curar os enfermos. Ela está fazendo como os discípulos fizeram aqui. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. Então a igreja não está fazendo aquilo que Deus mandou, porque não está crendo. Porque não está crendo na palavra de Cristo. Então, em Lucas 8:24 nos diz que os discípulos despertaram Cristo do sono, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Nos nossos dias, esta passagem está se cumprindo. Esta passagem está se materializando. O barco está neste mundo de mentiras. Então, as águas representam a palavra, tanto de Deus quanto do maligno. A palavra de Deus é a palavra da verdade. É a palavra da vitória. É a palavra da cura. É a palavra da salvação. A palavra do diabo é a mentira, é o engano, é a destruição. Então, o mar ali representa as nações. Representa também a palavra do diabo, vindo com força contra a igreja, trazendo muitas mentiras, muito engano, muita destruição para aqueles que estão acreditando nessa mentira. Então, os discípulos, eles acreditaram que aquele vento, com aquele mar, com aquela água, iria destruir o barco, mesmo Cristo estando lá. E muitas vezes nós estamos assim, porque não estamos crendo. O barco está neste mundo de mentiras e engano, e a cada dia este mar de mentiras e engano avança contra o barco que é Cristo, contra os apóstolos que representam os líderes da igreja, ou melhor, que representam a igreja. Eles, os apóstolos, representavam os líderes, os fundadores, os que iam construir sobre o alicerce chamado Cristo. E avança contra o próprio Cristo a palavra a palavra da verdade. Então a mentira está avançando, porque porque a igreja está se acovardando, está com medo, não está se apoderando daquilo que Deus entregou na nossa mão, o poder de expulsar os demônios, de repreender o mal, de curar as pessoas, de levar a mensagem de salvação, mensagem de libertação. O mar ou nações estão furiosos com a ira, com ira. O barco,
os que estão dentro dele. Então o mar, que são as nações, estão furiosos com ira. Ou melhor, contra o mar ou as nações estão furiosas contra o barco e os que estão dentro dele. Você pode ler isso, Mateus 24, 9 e Apocalipse 11, 18. As nações se iraram. Apocalipse 11, 18. Chegou a hora de Deus destruir esse povo. O diabo tenta impedir que o barco com aqueles que estão dentro dele cheguem do outro lado do lago. Pois do outro lado do lago, tem alguém que está precisando da palavra da libertação, da palavra de salvação, da palavra da verdade. Pois do outro lado do lago só tem a palavra da mentira, pois eram gentios, adoravam deuses. Só tem a palavra do engano, a opressão. E é necessário que a palavra da verdade, a palavra de vida, a palavra da libertação chegue até aquele lugar para alumiar aquelas vidas e as libertem e as libertarem do engano e mentira. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Lucas 8,25, nos diz assim: E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Quem é este, né? Lucas 8,25. Cristo pergunta para os seus discípulos onde está a fé deles, para que eles mesmos pudessem resolver aquele problema, para eles mesmos liberar a palavra de ordem para aquele vento e aquele mar, aquela água, aquele lago se acalmasse, mas a fé deles não existia. Nós estamos enfrentando uma tempestade de heresias, mentiras, engano, apostasia e alguns discípulos, em vez de usarem a palavra de fé para resolverem o problema, estão chamando Jesus Cristo para isso. Cristo já deu para a sua igreja todo o poder sobre os demônios e as enfermidades. Lucas 9, do 1 ao 2. Então, Deus ele já nos liberou esta palavra de salvação, de libertação, de vitória. Mas para os discípulos expulsarem demônios e curarem doenças, eles necessitam de fé em Cristo, coisa que eles não estão tendo naquele momento, não estavam tendo naquele momento, e muitos não estão tendo hoje. Lucas 8,25. Os discípulos demonstraram até mesmo que não conheciam a Cristo. Quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Tem muitos cristãos que estão como Jó, conhecendo a Cristo só de ouvirem os outros falarem. Tem outros cristãos que estão como Tomé, apesar de lerem a Bíblia todos os dias, irem à igreja, todos os cultos, mas na hora de mostrarem que creem na palavra de Cristo, eles falam como Tomé falou.
se eu não ver com os meus próprios olhos e não tocar em seu lado com o meu dedo, de maneira alguma acreditarei. Tem muitos cristãos que estão assim, desse jeito, né? É necessário, ou precisamos, a cada dia, conhecer a palavra do nosso Deus e crer nele, para podermos enfrentar com fé o mar de tempestade que está vindo por aí. Então, o que é que está vindo por aí? Muitas perseguições e muitas nações já estão matando muitos cristãos, e muitos. Eu ouvi um vídeo que estão matando os cristãos, e não só cristãos, estão jogando os corpos no mar. Por quê? Porque são muitos. As perseguições, as pestes, as guerras, a fome e muito mais estão vindo por aí. A igreja não pode parar na sua ida para o outro lado do lago. Ou melhor, a igreja não pode se deixar intimidar por Satanás e parar o seu avanço rumo aos gentios. Lá tem alguém clamando pelos montes e sepulcros, lugar de mortos, pois este morto, né, que está clamando, quer a vida. Este morto quer ressuscitar espiritualmente e ser liberto fisicamente e mentalmente da escravidão do diabo. E são muitos que estão querendo essa libertação. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente o Filho de Deus pode libertar o cativo do diabo. E o Filho de Deus está no barco. E ele nos mandou ir aos cativos. Ele está indo ao encontro. Ele está indo ao outro lado do lago para libertar aquele filho de Abraão. Não filho não filho por parte da carne e sangue de Abraão, mas filho por parte da fé de Abraão. Fé no Deus único, fé no Todo-Poderoso, fé no Criador, fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Em Lucas 8:28 nos diz o seguinte: e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, o homem endemoniado, os demônios, quando viram Cristo, ele já sabia, né? Em Lucas 8:28 nos diz que quando os demônios que estavam no corpo daquele homem, quando viram Cristo, logo se prostraram a seus pés, pois eles já sabiam o que Cristo foi fazer ali. E ali prostrados, pediram a Cristo que não os mandasse para o abismo. Abismo é lugar onde estão os demônios. E esses aqui, ficaram com medo de voltar para lá. Você pode ler em Lucas 8:31. Em Lucas 8:33, os demônios saem do corpo do homem e entram no corpo dos porcos. Então, os demônios são seres espirituais e eles podem, milhares, né, entrar e habitar no corpo da pessoa, como ele estava no corpo desse homem. Então, o espírito do homem clamava, mas o corpo estava cheio de demônios. E os porcos ficaram cheios de demônios e os mataram nas águas. O homem foi liberto e se tornou um pregador da palavra de Cristo entre o povo dele. Então, ele quis seguir Jesus. Ele pediu Jesus para ser um dos seguidores dele. Mas Jesus diz: volte para sua casa.
Fale para seus familiares o que Deus fez por você. Mas ele fez mais do que isso. Aqui os versos do 38 ao 39 nos diz o seguinte: e aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Preste atenção. Jesus diz que o servo útil é aquele que faz além do que o seu senhor manda. Mas o servo inútil só faz o que o seu senhor manda. Então aqui Jesus mandou ele ir para a casa dele e pregar para os parentes dele. Mas ele saiu por toda a cidade e pregou para toda a cidade. Então ele foi um servo útil. Ele não fez somente o que Cristo mandou. Ele fez além do que Cristo mandou. Que tipo de servo está sendo você? Você está sendo aquele que só vive o evangelho para você? Aqui e acolá fala para alguém? Você é um servo útil nas mãos de Deus. Então, o povo daquela cidade expulsou Cristo daquele lugar. Mas lá Cristo deixou um missionário. E que antes era possesso de demônios. E agora tinha o Espírito de Deus. Que possamos aprender onde está o nosso barco. Quem está habitando no nosso barco? Nosso barco, a nossa vida. Quem está habitando na nossa vida? É Cristo? Ou são as heresias, são as mentiras? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mande essa live para outras pessoas. Esse estudo, esta revelação, que é delicioso de se alimentar dela. Dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal. E você que ainda não tem Cristo como Salvador, convide ele para entrar no seu barco, na sua vida, na sua casa. Que ele venha morar em você para que não seja habitado por demônios. Então, faça o seu comentário, se você assim quiser. E vamos levar essa mensagem para mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo, até o próximo estudo.